Serviço de atendimento ao cinéfilo, qual sua pergunta? O Tisoares mandou R$ 7, apesar das críticas a 24. Você considera interessante a ideia de existirem organizações que façam curadoria dos filmes produzidos, construindo uma identidade? Sobre a questão da 24, assim, a 24 ela faz um tipo de cinema independente muito específico. Que tipo de cinema é esse? É um cinema independente com muito dinheiro envolvido. Ah, Felipe, isso aí é um tanto contraditório, não acha? Sim, é contraditório. Até porque, primeiro, a lógica de filme independente para os Estados Unidos é bem diferente se a gente for comparar com o filme independente produzido no Brasil. Segundo, que pensar cinema independente não passa somente pelo tanto de dinheiro empregado, também por isso, mas não só isso. Eu já sei que você conhece Introdução ao Cinema. Eu também sei que você sabe que são 2 aulas novas todos os meses. Também sei que vocês já sabem que no curso você encontra linguagem, teoria, história, crítica, política, diretores, gêneros, tudo relacionado à produção cinematográfica. Agora, o que eu não sei é o que você está esperando para fazer parte do curso. Meu amigo, o curso Cinema Contínuo mais charmoso do Brasil. Link na descrição do vídeo. Mas também por um tipo de cinema realizado. Há uma prática específica que se diferencia do que é dito cinema de escritório, cinema de departamento, cinema de estúdio. A grande questão é que cinema independente, ele não é independente do capitalismo. E por não ser independente do capitalismo, esse sujeito que faz filme independente também pensa em vender o seu filme. Mesmo que ele não esteja fazendo filme de estúdio. Por quê? Porque ele precisa vender. E é por isso que existem uma série de festivais, como Sundance, Toronto, etc., que abraçam esse tipo de filme e quer ser vendido, no final das contas. Agora, se a gente vê uma empresa no mercado, pensa agora como um diretor, tá? Um diretor que quer se inserir no mercado cinematográfico. Vamos pensar no seguinte, tá? Vamos pensar que você é um diretor que tem muito know-how de mercado, você é um cara muito esperto, mas você quer ter sua primeira oportunidade. Você teve a sua primeira oportunidade de fazer um filme independente, mas você quer ganhar muito dinheiro na indústria. Você tem a sua primeira oportunidade. Você vê nesse mercado uma grande oportunidade. Existe uma empresa que tem curado os seus filmes a partir de uma lógica muito específica. Existe uma empresa que está indo nesses festivais, está indo em Sundance, está indo em Toronto e está comprando os direitos de distribuição de alguns filmes muito específicos que corroboram com essa identidade da empresa. Não a identidade do autor, da identidade da empresa. Você, enquanto diretor, que quer galgar nessa indústria, vai fazer o quê? Mesmo fazendo filme independente. Aqui que você entende, aqui que você vai começar a entender como o cinema independente não está destituído de capitalismo. Aqui que você começa a entender que cinema independente não está destituído de capitalismo. Por quê? Porque esse sujeito que faz cinema independente, ele não está destituído da sua historicidade. E dentro dessa historicidade existe uma série de questões as quais esse diretor vai praticar, consciente ou inconscientemente, para entrar no mercado. Então esse diretor que quer fazer vai adotar uma certa identidade que está de acordo com um dito cinema independente. Não à toa, a gente, até enquanto crítico, o tempo inteiro fala: esse filme aqui tem cara de filme independente, tá cheio dos vícios do cinema independente. Isso deveria ser, pelo menos idealisticamente falando, contraproducente. Não deveria acontecer. Afinal das contas, filme independente deveria ser o lugar onde o autor está presente e, portanto, filmes muito diferentes entre si. Mas o que a gente vê? A gente vê padrão dentro do filme independente. A gente vê uma lógica muito padronizada também dentro do filme independente. Por quê? Porque o filme independente não está destituído de capitalismo. Porque o filme independente também precisa prestar contas a alguém, consciente ou inconscientemente. Apesar do filme independente não dever prestar contas a um estúdio, ele precisa vender a alguém. E para precisar vender a alguém o seu filme, ele vai fazer práticas que sejam vendáveis. E é por isso que a gente vê também no filme independente uma lógica padronizada. Eu não vejo algo interessante necessariamente nessas organizações que fazem curadoria para buscar uma identidade. Primeiro, porque essa identidade ela visa uma identidade da empresa e não do autor. E segundo, porque essa lógica ela é uma lógica intrinsecamente relacionada com essa lógica capitalista, com essa reprodução capitalista, onde o produtor, o diretor, melhor dizendo, o autor, ele está
submetido, consciente ou inconscientemente, à sua necessidade de gerar lucro no final das contas. Questionador mandou R$ 7. Qual o filme preferido do neorrealismo italiano? E da novela vague? E do expressionismo alemão? Bom, sabe uma coisa que tem em comum entre esses três movimentos? Os três têm aula no Introdução ao Cinema. Tem aula sobre o neorrealismo italiano, tem 2 aulas sobre novela vague e tem aula sobre o expressionismo alemão. Agora, meus filmes favoritos desses movimentos, bom, neorrealismo italiano, o ápice pra mim desse movimento é Ladrões de Bicicleta. Imperdível. É claro que assim, a gente pode falar sobre Roma Cidade Aberta, a gente pode falar sobre Terra Treme, a gente pode falar sobre uma série de outros filmes, mas pra mim o melhor filme do neorrealismo italiano é Ladrões de Bicicleta. Da novela vague, essa pergunta é um tanto complexa, porque se a gente for considerar novela vague francesa, eu tô considerando novela vague francesa aqui, tá? Porque novela vague a gente vai ter pelo mundo. A gente vai ter novela vague tchecoslovaca, a gente vai ter novela vague japonesa. Tem aula sobre novela vague japonesa no Introdução ao Cinema. Vai ter cinema novo brasileiro, que é a nossa novela vague. Vai ter uma série de novelas vagues ao longo do globo, que é essa nova onda do cinema moderno. É claro que cada uma inserida dentro das suas próprias particularidades da cultura local, da sua própria geografia e cultura. O que faz com que cada uma delas seja diferente das demais, diferentes entre si. Até porque a novela vague parte do pressuposto de ser um movimento pautado pela dita política dos autores. E, portanto, essa ideia autoral. Claro que cada localidade, cada autor vai fazer algo muito diferente entre si. Mas para considerar, dentro do espectro da novela vague francesa, também tem uma particularidade, que é a onda dos diretores da ala da margem esquerda e da margem direita. Os diretores da margem direita da novela vague, e aqui não é uma questão política, é uma questão da margem do Rio Sena, mais especificamente, são aqueles que são considerados os verdadeiros da novela vague, que são os provenientes da carreira do cinema. Éric Romer, Godard, Truffaut, Chabrol, Rivette. E a margem esquerda nós temos os falsos novela vaguers, aspas aqui, né? Muitas aspas no que eu falei agora. Que são aqueles diretores que são considerados da novela vague, mas não são desse grupinho fundador da novela vague. Jacques Demy, Agnès Varda, etc. E eu vou dizer pra vocês que meu filme favorito da novela vague francesa é de um desses diretores da margem esquerda. É da Agnès Varda. As Duas Faces da Felicidade. E do expressionismo alemão, eu acho que não tem como escapar. Meu filme favorito do expressionismo é O Gabinete do Dr. Caligari. O filme mais representativo do movimento e o melhor filme do movimento. Mas vale dizer o seguinte: muita gente acredita que boa parte dos filmes produzidos na Alemanha dos anos 20 são filmes expressionistas, quando não o são. O expressionismo alemão é um movimento de curtíssima duração, inclusive um movimento que satura rapidamente dentro do contexto alemão, na medida em que a Alemanha volta a prosperar em determinado momento da década de 20, o que não fazia mais sentido esse tipo de movimento que trazia essa lógica mais opressora, mais fantasiosa, mais que busca uma lógica dos fantasmas do passado e das cicatrizes da Alemanha recém-derrotada na Primeira Guerra Mundial. Então filmes como Aurora, que na verdade é um filme até americano, com o Murnau indo para os Estados Unidos fazer filme. Filmes como Metrópolis não são filmes expressionistas. São filmes que têm características do expressionismo, justamente por seus diretores terem feito filmes expressionistas em sua carreira, mas que já tinham superado o movimento na sua lógica do fazer. E quando eu digo superado, não é estar fazendo coisas melhores, é superado no sentido de não estar mais praticando essas práticas. Mas até filmes que são do período durante o expressionismo alemão, as pessoas creem que são expressionistas, mas na verdade são da Kammerspiel, um movimento que é contemporâneo ao expressionismo alemão, mas que traz uma lógica muito mais concreta, muito menos fantasiosa, muito menos obtusa, que é a Kammerspiel. Filmes como o do próprio Murnau, A Última Gargalhada, que na verdade faz parte de uma trilogia da Kammerspiel, que se inicia com Cacos, do Lupo Pique, continua com Noite de São Silvestre, do Lupo Pique também, e termina com A Última Gargalhada, do Murnau. Lloyd Augusto mandou R$ 7. Professor, quais são os seus westerns americanos favoritos? Não me lembrem de Lloyd Augusto, gente. Por favor, não me lembra. Dito isso, western é outro gênero que eu quero levar para a introdução ao cinema.
Eu quero trazer uma aula sobre western clássico e western moderno, em breve no Introdução ao Cinema. Já tô prometendo essa aula há muito tempo, inclusive. Mas vou levar. Meus westerns americanos favoritos são Rio Vermelho, do Howard Hawks, A Paixão dos Fortes, do John Ford, O Homem que Matou Facínora, do John Ford, Johnny Guitar, do Nicholas Ray. Tá aí, são esses. Mijando de Costas mandou R$ 7. Como e quando você conheceu o Fiore, professor? Vocês não se arrependerão quando testarem a mijada sinistra. Eu tô avisando isso pra vocês já há algum tempo. Como eu conheci o Fiore? Cara, eu conheci o Fiore na crítica, na internet. Nós tínhamos uma pessoa em comum, um amigo em comum, o Leonardo, que fez um curso meu lá na UERJ. E aí eu comecei a seguir o Leonardo, ele começou a escrever críticas lá no Cineplot, que era o meu antigo site, e o Leonardo era amigo do Matheus Fiore. Até que em um determinado momento, o Leonardo me fez essa interseção minha com o Matheus Fiore, e o Fiore me apresentou um texto dele, texto esse que eu critiquei. Eu não tinha gostado na época do texto do Fiore. E a gente começou a conversar muito sobre o texto dele, depois sobre cinema, e a partir daí a gente virou amigo. Ele fez alguns cursos comigo, fez no sentido de dar essas aulas junto comigo. Eu convidei ele para 3 vezes dar aulas comigo, inclusive lá na UERJ. E daí a história. Aí, depois de um tempo, ele veio me chamar, olha, tô com vontade de criar um podcast, eu conheço uma pessoa que tem um estúdio, vamos fazer essa interseção. A gente conheceu o Diego e aí, desencontros.